Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes com a professora Márcia. Para tudo que você está fazendo e sai lá para fora. Sabe por quê? O tema da nossa aula de hoje é fontes sonoras e instrumentos musicais. E para que você entenda o que é uma fonte sonora, eu te convido a dar um pulinho lá fora e parar e ouvir os sons que você escuta lá fora. Eles são sons produzidos pela natureza ou eles são sons de intervenções humanas? Você já parou para pensar o que vem a ser uma fonte sonora? Vem comigo que eu vou te contar. Fonte sonora é qualquer corpo que ao vibrar ele produz algum tipo de som. E nós precisamos de 3 elementos para a gente ter fonte sonora. Como eu havia falado, nós precisamos de 3 condições para a gente ter uma fonte sonora. Precisamos do emissor, do material sonoro e do receptor, que é aquele que vai estar recebendo a nossa fonte sonora. O meio material é aonde o nosso som irá se propagar. Vocês já pararam para pensar que a cada instante, a todo momento, somos inundados por vários e vários sons. E esses sons, eles podem ser produzidos mecanicamente, como podem ser sons produzidos pela nossa natureza. Todos os sons, eles são produzidos através do movimento de partículas. O som, ele se propaga desde a fonte até os nossos ouvidos através de um som. Quando se cria um som, são as partículas que estão todas em movimento. Então, agora já sabemos que fonte sonora nada mais é que partículas em vibração, partículas em movimento. E agora vamos falar um pouco sobre instrumentos musicais. Os instrumentos musicais, eles são tipos de fonte sonora e eles são classificados em 3 partes. A primeira são os instrumentos de corda. Os instrumentos de corda, como o violão, eles produzem a fonte sonora através da vibração das cordas. Já na segunda fonte sonora de instrumentos musicais, nós temos os instrumentos de percussão. Os instrumentos de percussão, eles produzem a fonte sonora através do tato, através do toque no objeto. No caso do pandeiro, a gente tem o couro do pandeiro, que com o toque da nossa mão, ele produz o som. Então, o pandeiro, como a bateria, como outros instrumentos, a cuia, são instrumentos de percussão. E por último, nós temos os instrumentos de sopro. Os instrumentos de sopro, como essa flauta de orquestra transversal, que eu ainda não sei tocar, mas que um dia eu vou aprender, ela produz um som através do nosso sopro. Eu ainda não sei tocar, mas um dia eu vou aprender. Então agora você já sabe qual a classificação dos instrumentos musicais. Vamos relembrar? Instrumentos de corda, percussão e sopro. E essa foi a nossa aula sobre fonte sonora. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos para aquela parte da aula que eu sempre falo que é a minha predileta, a nossa aula prática.